Pai, Deus, nós mais precisamos sentir sobre a minha vida. Nesse momento, eu peço que eu veja fazer a coração, minha mente, de tudo que é carnal, de tudo que é humano, de tudo que é, Senhor, terreno, para que o Senhor venha atuar sobre a minha vida, o Senhor venha atuar sobre o meu coração, minha mente, o Senhor venha usar a minha voz agora neste momento, Senhor, para poder fazer a tua vontade, para poder dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Deus, eu te peço, Senhor, tome, Senhor, providência nesse culto. Senhor, Pai, o coração que necessita ouvir nessa noite, Pai. E se esse coração for o meu, Pai, prepare-me para que eu possa também receber a função da tua parte, Senhor, para mim. Eu te peço, Senhor, no nome de Santo Jesus Cristo, fala conosco e nos dá pela tua misericórdia. Amém? Irmãos, eu preparei essa palavra para poder trazer há uns dias atrás, né? Mas não sei porquê eu não pude trazer. Deus não permitiu, algo aconteceu e nós não pudemos estar aqui. Aconteceram muitas coisas e pela misericórdia hoje Deus nos permitiu estar aqui. E essa palavra veio para o coração de uma maneira forte, poderosa. Estava trabalhando, isso aconteceu comigo, que falou, fala positivo. Eu entendi que essa palavra, primeira vez que você estudar e olhar, e a ver, estudei as 3 passagens, em Mateus, Marcos e Lucas. Estudei as 3 dias, 3, e fazia comparações, olhava e procurava coisas que pudessem me trazer, algo para trazer aqui para vocês esta noite. Mas antes, eu queria que essa palavra falasse comigo também. Porque a palavra era realmente eficaz. Quando ela primeiro vem ao seu coração. Primeiro ela corrige algo dentro de você, ela te dá ânimo, ela traz um reforço na sua fé. Ela te dá, mais uma vez, um impulso para que você volte a andar e caminhar. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem duas naturezas. Ela tem a natureza física, ou seja, aquela que nós vemos, que nós conseguimos enxergar, aquilo que nós contemplamos com nossos olhos carnais, os acontecimentos, as coisas que nós podemos ouvir e sentir. Mas tem também aquela parte que é espiritual, aquela parte que é sobrenatural, que nós não conseguimos ver ou tocar, mas que nós podemos sentir através do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nessa passagem, Deus me mostrou que Ele atuou de duas maneiras. Poderosamente sobre a vida deste servo, sobre a vida deste homem, que não somente era cego, mas também era mentido. Sobre a vida dele pairava duas outras coisas terríveis para a época. Ele mendigava, ele vivia de sobras, restos, de coisas jogadas fora. Mas também era uma coisa horrível, porque ele era cego. E ele, como um homem cego na sociedade desse tempo, ele era excluído, ele era tirado a parte, ele era deixado de lado, como nada, como um peso morto, como alguém que não servia para a sociedade. Alguém que não tinha mais nada a acrescentar sobre aquele lugar que ele estava. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo foi que esse homem não era qualquer um. Esse homem não era ninguém. Esse homem, ele tinha nome. Bartimeu. Não somente tinha nome, mas ele também tinha família. Ele tinha um pai que era Bartimeu. Creio eu, esse homem foi citado aqui na Bíblia, porque ele não deveria ser qualquer um. Ele tiver um pai de Bartimeu, ele não deveria ser qualquer pessoa. Mas o filho dele, infelizmente, foi tido como a sobra do povo, como aquilo que restou, como aquilo que não servia mais. Mas por que, irmão Leonardo, está falando disso? Porque por muitas vezes, irmãos, nosso íntimo com Deus, naquele momento em que nós achamos que não vamos conseguir, nós começamos a nos achar com nada. Nós começamos a achar que não fazemos diferença na nossa casa, que não fazemos diferença no nosso trabalho, não fazemos diferença na nossa igreja, no nosso ministério, não fazemos diferença nos nossos círculos de amigos. E consequentemente, quando nós achamos que não estamos na posição de fazer algo, realmente acontece a mesma coisa que poderia acontecer com qualquer ser humano.
nós passamos a adaptar essa derrota à nossa vida. Nós passamos a acreditar que realmente somos derrotados, que realmente somos pessoas que não estamos capacitadas a receber as coisas boas que a vida pode dar. E não digo isso somente de coisas materiais, mas também das maravilhas espirituais, das coisas que nós podemos fazer através da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. Bartimeu, ele estava pelo caminho, amaldiçoado, abandonado. Não somente isso, mas havia algo mais. Bartimeu, ele era pressionado pelas pessoas. Ele era visto, e toda vez que algo ia acontecer, essas pessoas que circulavam a Jesus, que se diziam pessoas religiosas, elas, de alguma maneira, pressionavam as pessoas que queriam se aproximar de Jesus. Nós podemos ver também isso daquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Isso acontecia com as pessoas da época, aqueles que eram excluídos da sociedade, aqueles que eram retirados do meio do povo, por algo que acontecia, por algo que não era força deles, mas era de força maior, algo que eles não poderiam controlar. Aquela mulher, ela teve que vencer o preconceito, teve que vencer a lei da época, ela teve que vencer a dificuldade de atravessar uma multidão para poder alcançar aquilo que ela desejava. E ela não somente desejava ser curada. E foi nesse momento em que a prova de fé dela teve que acontecer. Ela teve que vencer o preconceito, a dificuldade, a fraqueza, a vergonha. Porque ela era uma mulher humilhada, envergonhada diante do povo. Porque acontecia algo com ela que o povo excluía. Mas ela rompeu e venceu. Bartimeu, voltando novamente aqui. Bartimeu, ele teve aquela oportunidade. Ele teve a chance da vida dele. Seria como se nós estivéssemos aqui e houvesse uma grande oportunidade de nós acertarmos tudo na nossa vida. E nós não deixarmos passar. E isso está acontecendo agora. Está acontecendo na minha vida, na vida de vocês, na vida de quem está passando pela rua, na vida daqueles que estão ouvindo Deus, na vida daqueles que não estão ouvindo, na vida de alguém que recebeu a vida deles nesse momento. Eles estão tendo a grande oportunidade da vida deles. Bartimeu teve essa oportunidade. Ele não podia enxergar, ele não podia sair do lugar que ele estava, porque ele não sabia para onde ir. Ele não conseguia ver qual era o caminho. Ele não conseguia saber aonde ele ia chegar, aonde ele tinha que ir para alcançar aquilo que ele precisava. Mas ele ouviu falar que Jesus Cristo estava passando. Glória a Deus. Aleluia. Ele ouviu, irmão, ele estava atento, ele não enxergava, ele vivia e sobrava, mas ele estava atento ao que ele escutava. Ele estava atento sobre aquilo que passava ao redor dele. Eu creio que no coração dele havia uma esperança de que ele dizia para si mesmo: quando algo acontecer que eu puder mudar essa história, eu vou mudar para a minha fé. E vai que meu ouvido que Jesus passava por aquele lugar. Ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que me chama a atenção também nesse versículo, irmãos? Jesus, filho de Davi. Essa expressão, irmãos, ela vem de muito antes de Jesus nascer. Ela vem de muito antes de muitas coisas que aconteceram na vida até esse momento. O que foi interessante que Bartimeu, ele movido pelo Espírito Santo, teve a inteligência de falar algo que ia chamar a atenção do povo também. Se alguém iria se virar para ele e olhar e ver a situação dele, a necessidade dele naquele momento. Ele clama: Jesus, filho de Davi. Ele fala isso: eu creio que a Deus dos pais e volta os olhos para ele. Falei: pá, esse menino, ele conhece o mestre, ele sabe quem é Jesus, ele já ouviu falar.
E eles se espantam por quê? Eles criam porque ele estava sendo, tendo aquela situação, que ele era um homem cego, e era um mendigo, que ele pagava por algo que havia sido feito, porque essa era a crença da época. Que as pessoas que sofriam algum problema, alguma doença, é porque eles estavam sofrendo, pagando por pecado de algum familiar, de um pai, de uma mãe, de um irmão, alguém da família. É outro aspecto interessante. Ele já era um homem amaldiçoado de nascença. Porque a sociedade não o amaldiçoava. A sociedade dizia que ele era derrotado desde que nasceu. Mas naquele momento ele ouviu falar que algo acontecia diferente. Ele ouviu que a chance dele estava passando naquele momento. Que Jesus Cristo estava naquele lugar. E ele clama, Jesus, filho de Davi. Porque o povo da época esperava a salvação que viria da semente de Davi, da raiz de Davi. As pessoas esperavam algo que aconteceria através de Davi. E Jesus Cristo era anunciado como filho de Davi, era descendente direto do rei Davi. E naquele momento ele diz: a minha bênção está aí, a minha salvação vem do povo de Davi, é Jesus que eu quero, é ele, Jesus, filho de Davi, olha aqui para mim, eu estou aqui. Aleluia! E quantas vezes, irmão, nós vemos Jesus passar, nós ouvimos Jesus passar, nós sentimos Jesus passar, mas não temos a atitude de levantar nossa voz, de clamar e dizer para ele: Senhor, estou aqui, olha para mim. Senhor, olha a minha necessidade agora. Nós não temos a coragem de jogar fora a nossa vergonha e o nosso medo. Não temos coragem de enfrentar a dificuldade. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E quando não comete as coisas que nos atrapalham anteriormente, começa aquelas pessoas, versículo 48, e muitos o repreendiam para se calar, mas ele falava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então vai ser muito natural, irmão. Quando nós começamos a querer mudar a história da nossa vida através de Jesus, pessoas virem dizer: olha, não adianta, a sua situação não adianta mais. Você é pecador, você é falho, você não tem mais jeito. Todos de nós muitas vezes ouvimos isso. Olha, a situação do seu filho, da sua filha não tem jeito. A situação do seu pai, da sua mãe não tem jeito. A situação daquele seu amigo não tem como, ele também não tem jeito. É melhor você deixar a palavra por você mesmo e deixa as coisas acontecer, porque não dá, fique na sua. Então, é necessário vencer a resistência que nós recebemos na nossa bênção. É necessário vencer aqueles que nos dão conta, aqueles que jogam as amarras e que não puxar a gente para trás, que não trabalham no ministério, que não trabalham na nossa vida profissional, que não trabalham na nossa vida ministerial. Eu digo isso, porque eu tenho falado comigo. Eu às vezes me achava a cabeça diante das situações, às vezes ele ia lá, querer sair, porque tem encontrado dificuldade. E Deus tem falado no meu coração: imagina se todos aqueles que receberam grandes bênçãos da Bíblia, eles tivessem sido covardes, fracos, se eles tivessem sido desanimados, quem teria pregado a mulher? Quem teria feito a coisa acontecer? Mas é necessário, irmãos, que quando essas pessoas começarem a querer fazer você realmente aceitar a sua situação difícil naquele momento, a situação aparentemente de derrota, porque às vezes as pessoas olham para nós e veem a situação que nós estamos vivendo como derrota, e Deus olha para nós e vê aquela situação como um momento de você mudar o quadro da sua vida. Glória. Glória a Deus. E a consequência, irmãos, do ato de chamar a atenção de Jesus, ela é grandiosa. A consequência, ela é tremenda.
nós começamos a ver. A primeira coisa que acontece quando nós começamos a chamar a atenção de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. A primeira coisa que acontece, irmão, Jesus, ele para. Sabe o que isso está dizendo para nós, irmãos? Que o nosso clamor, o nosso choro, a nossa necessidade de receber algo de Jesus, faz com que ele se volte para você. Porque quando algo chama a nossa atenção, qual é nosso movimento natural? Nós estamos em uma direção. Se você vê algo que chama a atenção, você para e seleciona para aquilo que você está sendo chamado a atenção. E quando Jesus volta aquela voz gritando, chamando Jesus, filho de Davi, Jesus, ele vai de encontro ao olhar dele. Mesmo ele ainda não chegando fisicamente, mas ele espiritualmente, ele estava mostrando que ele estava vendo o que estava acontecendo ao redor dele. A visão espiritual que vai me obter nesse momento foi algo impressionante diante daquelas pessoas que acompanhavam a multidão. Se nós vamos ver as outras passagens e compreender, nós vamos ver que depois ele vai ser interrogado, ele vai ser chamado a falar sobre aquilo que aconteceu na vida dele, porque as pessoas não criam que realmente aquilo poderia ter acontecido, porque elas não enxergavam com os olhos da fé, elas enxergavam com os olhos físicos. Outra coisa que acontece quando nós chamamos a atenção de Jesus. Ele fala conosco. É interessante, não é, irmãos? Não só o fato de ele parar e olhar para nós, mas agora ele fala. Ele dirige algo. Ele coloca algo para que você possa ouvir. E Jesus parando, disse que o chamasse. E chamaram o céu dizendo: tem bom ano, levanta-se, e ele te chama. E ele, não, essa parte não. Ele te chama. Irmãos, coisa maravilhosa da escolinha. Se nós tivéssemos vivido aquele tempo, pudéssemos ter compartilhado esse momento, eu fico imaginando como teria sido ouvir Jesus falar o próprio nome daqueles que estavam perto dele. Ele chamou o seu nome, Tiago, Pedro e João. Ele conversava. Ele tinha intimidade com aquele. E tinha um que era mais privilegiado. Ele não era tido somente como companheiro na vida, mas era tido como amigo, como irmão íntimo. Eu acho que Bartimeu, naquele momento, ele falou: epa, é agora que eu vou. Ele chamou, já parou, já chamou por mim. Eu vou lá, é agora que eu recebo a minha bênção. E ele teve atitude, sabe por quê? Porque ele poderia falar: não vou tentar me levantar que eu posso cair. Eu não vou tentar sair daqui, porque pode acontecer algo, alguém me derrubar, alguém impedir que eu chegue. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, essa primeira parte, e ele levantando de si a sua capa. É outra coisa que chama a atenção. Porque a capa, para o povo daquela época, era algo que dizia quem você era. De acordo com a capa que você vestia, as pessoas sabiam qual era o nível que você tinha na sociedade. Imagine a capa que Bartimeu, certo mendigo, usava. E essa capa, ela tem também um sentido espiritual. O sentido físico era a colocação na sociedade.
No sentido espiritual, o que era aquilo? Era todo tipo de imundícia, todo tipo de maldição, todo tipo de palavra contrária, todo tipo de coisa que poderia atrapalhar a vida dele. Ele lançou naquele momento em que ele ouviu a voz de Jesus. Ele se levantou, mais importante, ele se levantou, ele se pôs de pé, ele se colocou em igualdade de condições de falar com Jesus. E saiu, lançou de si a sua capa, ele tirou aquilo tudo que impedia, ele largou para trás a situação dele, ele largou para trás aquela indicação que havia sobre a vida dele, a sequeira que havia sobre os olhos dele. Ele não se importou e foi caminhando em direção a Jesus. Aleluia! Então, nós muitas vezes dificultamos para nós. Nós esquecemos quem nós somos, esquecemos daquilo que praticamos, esquecemos das coisas que nós fazemos, que muitas vezes agradamos sem guiar pensamentos e palavras, e atitudes que às vezes deixamos de ter, ou atitudes que nós temos. É muito difícil para nós. Mas Jesus disse para nós nessa noite que ele precisa daquele que tem disposição para se levantar, que tem disposição para jogar a capa e vestir uma capa nova. Aqueles que estão dispostos a receber uma capa colorida como estiver. A capa de um já dizia que ele é aqui da família. A capa de Bartimeu dizia que ele é aqui da família e da sociedade. Será que nós somos mesmo mendigos? Nós teríamos a coragem de ouvir e levantar e lançar tudo aquilo que estava trabalhando, de esquecer de tudo aquilo que tinha impedido até aquele momento de receber a bênção? Será que nós vamos ter coragem de jogar nossa capa e buscar aquilo que Jesus tem preparado para nós? Aleluia! Versículo 51. E Jesus, falando disso, que queres que te faça? Uma coisa importantíssima também que Jesus me chamou a atenção. Jesus, ele não teve meio termo, ele não teve meia palavra, e do outro lado, ele não usou coisas difíceis para poder fazer para que entender que aquilo acontecia na vida dele. Ele foi direto. O que queres que te faça? Jesus pergunta para nós o que nós queremos. Qual é o desejo do nosso coração? Qual é a vontade da nossa alma de fazer algo para Jesus, fazer algo para a nossa família, para o nosso trabalho? Jesus pergunta para nós todos os dias. Mas para que ele venha perguntar, ele é necessário que a gente esqueça outras coisas. Ele lança a nossa capa. É necessário que a gente esqueça os empecilhos e ouça a voz do mestre. E a resposta dele, eu acho como uma resposta, sabe, poderosa demais. Jesus não já sabia no coração dele qual seria a resposta, mas as pessoas que estavam em volta talvez não saberiam entender essa resposta. Ele não teve dúvida. Ele não, em momento nenhum, ele não achou que pudesse não receber da parte de Deus a bênção dele. Ele não disse, Senhor, se talvez o Senhor puder fazer, Senhor, se talvez eu puder receber, Senhor, se talvez a minha situação puder melhorar um pouquinho. Ele não disse isso, ele teve certeza que aquele era o momento. E ele conhecia quem falava com ele, ele sabia quem falava. Ele foi direto no pedido, Senhor, mestre, que eu tenha vista. Outra característica importante que a gente, às vezes, temos que ter. Nós temos que dizer diretamente para Jesus o que nós precisamos. Dizer para Jesus aquilo que nós necessitamos de verdade. Falar para ele, olho no olho. Falar a verdade. Mas não poderia ter pedido muitas coisas, ele queria só o quê? Enxergar. Ele viveu uma vida de miséria, de dificuldades, de privações. Viveu uma vida de julgamento, uma vida de maldições. Ele poderia ter pedido vingança, poderia ter pedido dinheiro, riqueza.
um bem-estar. Ele poderia ter pedido que as coisas que aconteceram em volta dele se apagassem. Mas não falou, eu quero ver, eu quero enxergar. Sabe qual é a consequência? Quando nós conseguimos enxergar a Jesus e ver Jesus, é o que relata nas duas outras passagens, em Mateus e Lucas. Os últimos versículos vão dizer, depois nós vamos ler para ver o que acontece. Qual é o resultado, a consequência, quando nós conseguimos enxergar, quando nossos olhos se abrem e nós olhamos para Jesus. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida é simplesmente uma questão de acreditar, de ter fé, de saber muitas vezes esperar no Senhor. É de muitas vezes saber a oportunidade que está chegando na sua vida e aproveitar da maneira correta. Bartimeu aproveitou da melhor maneira que poderia ter acontecido. Ele pediu para ver, ele vendo. Sabe o que acontece talvez quando a gente consegue ver, quando a gente abre os nossos olhos e enxerga? Nós sabemos para onde vamos. Nós temos direção. Nós conseguimos enxergar o nosso objetivo. Nós conseguimos enxergar o caminho por onde vamos passar. E conseguimos desviar dos imbecis das armadilhas que vão nos dar no nosso caminho. Irmãos, a cegueira que assolava naquele momento não era a cegueira de Bartimeu. Era a cegueira do povo que acompanhava Jesus. Eles enxergavam somente o imediato, o momento, o já. Eles não conseguiam olhar e ver que a salvação estava andando com eles, que a salvação estava junto com eles. Eles não conseguiam enxergar que a mudança de vida do mundo estava naquele momento. E Bartimeu percebeu, tendo os olhos cegos, mas os olhos espirituais abertos para Jesus. E muitas vezes é o que tem acontecido com nós, é o que tem acontecido na nossa igreja, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida eclesiástica. Nossos olhos físicos estão abertos, mas os espirituais estão cegos. E quando aqui fala, e seguiu Jesus pelo caminho, Lucas 18, 43. Outra característica que vai acontecer quando nós conseguimos abrir os nossos olhos espirituais. E logo viu e seguiu. Então nós abrimos, vamos conseguir ver Jesus e seguir. Vamos glorificar a Deus. Vamos dar a Deus a glória merecida. Mais uma característica. Outra característica. Quer ver mais uma ou quatro? Vamos dar testemunho. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Então o que vai acontecer com a nossa vida quando nós abrimos os olhos para Jesus? Nós vamos fazer pessoas acreditar que Jesus é Deus da nossa vida. Nós vamos fazer pessoas acreditar que Jesus pode mudar o estado de vida dela. Nós vamos fazer pessoas acreditar que a salvação ainda nessa terra. Nós vamos fazer pessoas acreditar que o fato dela não está perdido, que a vida dela não está perdida, que Jesus ainda está esperando para as pessoas. Quando conseguimos abrir os olhos espirituais. Está bem? Já foi 5 minutos. Mas graças a Deus. Deus falou comigo dessa maneira. Essas 2 semanas que eu venho estudando essa palavra. Então o que Deus falou no meu coração.
Abra os seus olhos espirituais. Enxergue aquilo que as pessoas não conseguem ver. Enxergue aquilo que as pessoas desejam ver, desejam adquirir, para que nós possamos fazer acontecer. Bartimeu fez acontecer, porque ele viu. E quando ele viu, ele seguiu. Quando ele seguiu, ele glorificou a Deus. Quando ele glorificou a Deus, ele fez o povo acreditar que o milagre havia acontecido, trouxe pessoas louvando e glorificando a Deus também. Eu quero perdão, irmão, porque é muito difícil pregar uma plateia de 4 pastores. Eu, humildemente, procuro fazer o melhor que posso.